E será que o Clube da Meia-Noite é um acerto da Netflix no gênero de terror ou será que é uma série esquecível? Vem comigo que no vídeo de hoje eu vou trazer a crítica da série O Clube da Meia-Noite. E chegou na Netflix a série O Clube da Meia-Noite. Série essa que é feita pelos mesmos criadores de A Maldição da Residência Hill e A Maldição da Mansão Bill. Série essas que uma eu gostei muito e a outra me decepcionou. Gostei muito de A Maldição da Residência Hill e a Maldição da Mansão Bill eu achei bem decepcionante. E aí chega em O Clube da Meia-Noite e os diretores, os criadores conseguem mostrar o melhor deles no gênero de terror e ao mesmo tempo eles conseguem mostrar que eles ainda precisam evoluir muito em alguns outros pontos. Porque eu queria começar falando sobre a premissa da série para poder chegar nesse ponto de o que eu gostei e o que eu não gostei da série. Porque eu tenho duas visões completamente diferentes nesse ponto. Porque a premissa da série conta a história de uma menina chamada Yolanka que ela descobre que ela tem uma doença e que ela precisa curar, e que ela talvez seja uma doença que não tem uma cura. E com isso ela acha melhor passar seus dias numa residência onde só tem pessoas que passam por esses problemas, passam por doenças que provavelmente não vão ter cura. Nesse lugar, ela acaba descobrindo que durante a noite existe um clube entre os moradores daquele lugar, todos adolescentes, vai destacar, e que eles fazem aquele clube para poder, com a ideia de que eles poderiam falar com as pessoas que acabaram de morrer ali. Mas na verdade a ideia é deles contarem histórias próprias, histórias de terror, histórias de fantasmas, história do que eles quiserem. Eles podem contar uma história. E por que é tão importante eu começar falando sobre a premissa da série? Porque pra mim a série tem um lado excelente, que é o lado das histórias que aquelas adolescentes contam naquele clube da meia-noite. As histórias, elas são fantásticas em todos os sentidos. São histórias bem contadas, são histórias bem dirigidas, criativas, que os diretores conseguem brincar o máximo que eles quiserem com o gênero de terror. Porque já que cada um conta a sua história, cada uma das histórias acaba pegando um gênero diferente de terror. Alguns nem são de terror. Então, você tem histórias como, por exemplo, de fantasmas, no estilo mais do fantasmas japoneses. Você também tem uma história, por exemplo, de assassinato, de como se fosse um serial killer. Você tem o terror psicológico, você tem o terror realmente envolvendo serial killer, você tem história envolvendo homenagem a filmes como Terminator, uma história que praticamente é uma homenagem ao filme Cisne Negro. Então, cada uma das histórias, eles conseguem brincar perfeitamente com o gênero de terror, com o gênero de horror e ao mesmo tempo homenagear clássicos do cinema. Fazer, por exemplo, filme de terror, que é mais aquele terror de catástrofe. Tem de tudo aqui e cada história é uma. E além disso, e aí vai destacar, nisso os diretores conseguem brincar na parte da fotografia, tem um episódio que é só preto e branco. Ele consegue brincar através do que o gênero está precisando para aquela história que está sendo contada. Então, nesse ponto, a série é fantástica. Quando eles começavam a contar a história, eu ficava na ponta da cadeira e queria saber aonde eles iam levar, o que aquela história ia contar, o que mais a gente ia ver sobre aquilo. Eu queria ver como eles iriam trabalhar a história, o enredo e a fotografia, a direção, a parte técnica, porque toda essa parte me agrada muito. Inclusive, tem até uma história muito boa que funciona bem pra série, que é a história do Kevin, que ele vai contando uma história, ele para no momento que ele acha ideal e depois ele continua ela. E quando você termina a história dele, que você fica toda a série vendo, e só vai saber qual que é o final da história dele no último episódio, você pensa assim, nossa, esse final não foi o melhor, mais de terror que tem. E as pessoas na mesa também criticam isso. Então, até essa ligação cria. Essas histórias são boas exatamente por causa da parte técnica, por causa da parte de roteiro, e porque faz a gente criar um vínculo maior com os personagens que são daquele clube. E por que isso acontece? Isso acontece porque, se você reparar, tirando a história da Yolanka, todas as outras histórias de todos os outros personagens que estão na mesa, elas servem para explorar mais daqueles personagens. Porque aquela história, ela vai contar, ela tem a mensagem da história deles, de cada um deles, é meio que contar a história deles através de uma história que eles inventam. Então, por exemplo, tem uma história de uma menina que sofria com depressão e depois ela conta a história dela em relação a como ela tentou se matar, provavelmente o dia que ela tentou se matar. Um outro menino, ele tem, por exemplo, AIDS, e ele conta como que foi a revelação para ele disso, para ele, para a família, só que ele conta numa história envolvendo, por exemplo, o Exterminador do Futuro. Outra menina que ela era super pressionada pela sua família, ela conta mais ou menos uma história onde ela tinha praticamente duas pessoas dentro dela, onde dentro de casa, dentro dos estudos ela era uma pessoa e com os amigos era outra. Isso é muito legal ver, não as histórias são meio pesadas, você parar pra ver, mas
A parte legal disso é ver como eles conseguiam pegar as histórias e ser criativo, não só na parte de roteiro, de ter uma história bem contada, bem dirigida, mas de ter essa mensagem atrás que acaba trazendo a história de cada personagem. Isso é bem melhor do que uma cena expositiva onde um personagem vai ficar explicando pro outro o que é a doença dele, o que ele sofreu. Isso é muito melhor você fazer uma história assim. Então toda essa parte da série, que é mais ou menos, sei lá, metade do episódio, sempre funcionava muito bem. Mas como eu falei, eu tinha que contar a sinopse para poder chegar nesse ponto para falar da parte boa da série. Mas a série tem toda essa parte boa, já tem uma outra parte que na minha opinião é chata, é arrastada e que acaba não funcionando muito bem. Inclusive, por exemplo, tira minha vontade de querer mais no futuro rever a série, rever a temporada, que seria a parte fora das histórias. Porque fora das histórias, a série acompanha os personagens também. Ela acompanha a vida deles dentro daquele lugar, tentando sobreviver diariamente, mostrando as dificuldades que ele tem, como que eles têm que ir no médico, fazer check-up diariamente, como amigos dele acabam morrendo, e também tem todo um plot envolvendo a personagem principal, onde ela tá, na verdade, naquele lugar, não porque ela achou que queria passar seus dias lá com pessoas que têm a mesma doença que ela, é porque ela leu num lugar que uma ex-membra que morava naquele lugar, ela acabou sobrevivendo através de um ritual que ela descobriu que tinha naquele lugar. A premissa em si, toda essa parte fora dos contos deles de terror, é legal, poderia ser interessante, poderia ser bem feito, poderia ser bem desenvolvido, principalmente essa parte do ritual que acontece dentro daquele lugar. Essa seria a parte mais interessante porque é o que mais liga ao terror, mas não é isso que acontece. Essa parte fora das histórias eu achei muito chato, eu achei muito arrastado, eu achei que o roteiro não conseguia criar interesse. E é pior ainda quando você sabe que sempre tem uma história que alguém que tá contando ali que é muito mais interessante. Então quando começava o episódio e tinha eles mostrando o que tá acontecendo na vida deles, antes dele ir pro clube contar a história deles, eu só pensava, por favor, só ande logo porque eu só quero ver a história que vai ser contada, que eu quero ficar preso naquela história. Todo esse resto não me interessa. Os personagens, você até liga um pouco pra eles, porque você conhece a história deles através da história que eles contam no clube, mas esse é o problema só que aí que entra o problema da série. O resto dos episódios, eles acabam ficando chatos, acabam ficando arrastados. O primeiro episódio, que quase não tem história, ele é até interessante, mas depois do segundo pra frente, tem alguns que não tem tanto momento da história. E esses episódios são muito difíceis de terminar, são muito desinteressantes, exatamente porque eles não conseguem criar, o roteiro não conseguiu criar uma ligação tão forte nessa parte fora da história. E isso acaba me incomodando, porque a série é praticamente duas pessoas diferentes quando você vê a série. Se você quiser ver as histórias que tem ali, eu acho a série fantástica. Bem melhor até que a Maldição Hill, que eu acho a melhor dessas três até agora. Mas, se você ver a série, por exemplo, fora da história, que também mais da metade do episódio acontece isso, aí eu acho uma série arrastada, difícil de assistir, sendo até decepcionante em vários pontos. Principalmente quando eles vão indo pro final da temporada, tem que resolver esses conflitos que não envolvem as histórias, e ficam muito tempo mostrando esse ponto que não me agradava muito. Inclusive, eu nem acho o final da temporada tão surpreendente e tão bom como poderia ser. Tanto que quando acaba o episódio, acaba o último episódio da última temporada, e tem uma virada, um gancho para uma próxima temporada, eu não fiquei pensando, nossa, eu preciso da próxima temporada para saber o que vai acontecer a partir desse conflito. Eu pensei, na verdade, assim, eu quero uma segunda temporada para ver mais histórias, mais a criatividade desses roteiristas muito bons, trabalhando com novos personagens e com novas histórias dele. E outra coisa que também fica muito difícil pra gente querer acompanhar a história fora das histórias, dos contos deles, é porque a protagonista é bem chata. Então é bem difícil querer acompanhar uma história onde a protagonista não é tão interessante assim. Mas de modo geral, se você reparar, O Clube da Meia-Noite é um filme que, pelo menos, ele é muito criativo na parte de roteiro, para contar as histórias, e tecnicamente eles também conseguem mostrar muita coisa. Eles conseguem mostrar direção diferente, uma trilha sonora envolvente, e também a parte técnica, de modo geral, também muito boa. Sendo uma série que, como eu falei, eu gostei, eu acho que as pessoas deveriam assistir, mas por causa de dentro das histórias, dos contos deles serem muito bons, e fora dos contos ser algo meio decepcionante, eu fico nessa dúvida de qual que foi o sentimento que essa série me deixou no fim das contas. Claro, eu sinto que foi muito mais positivo do que negativo, mas se trabalhasse melhor essa parte fora das histórias, a parte que mostra a vida deles naquele lugar, os mistérios por trás daquilo, essa série poderia ser a melhor dos três da Maldições e do clube até agora, mas infelizmente não foi isso que aconteceu. Ela acaba ficando pelo menos atrás da Maldição da Residência Hill pra mim. Concluindo, O Clube da Meia-Noite é uma boa série da Netflix.
uma série que vale seu tempo, caso você goste de gênero de terror. Principalmente porque os contos que os adolescentes, pessoas daquele lugar, contam sobre a vida deles, é muito interessante. É bem feito na parte técnica, na parte de roteiro, e são histórias envolventes que começam e terminam no mesmo episódio, quase todas elas. Então, por isso eu recomendo muito que você veja. Mas você já vai preparar sabendo que quando não tiver esses contos, quando eles não tiverem episódios que tem menos contos, porque tem episódios que são quase o conto o episódio inteiro, e tem alguns que são bem pouco tempo, você tem que entender que essa parte, pra mim, é um pouco mais chata, é um pouco mais arrastada, é um pouco mais desinteressante, fortalecendo tudo isso com uma protagonista que pra mim não funciona muito bem, não consegue criar o meu interesse e a minha empatia de querer ver mais dela, porque ela é uma personagem que ela me incomoda, ela vai melhorando ao longo da temporada, mas ela é bem chata assim de acompanhar, e por isso que eu fecho o Clube da Meia-Noite com uma nota 7,5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou de O Clube da Meia-Noite? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.